Hello everybody, welcome to our English class. I'm teacher Michelle. Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula de inglês. Eu sou a professora Michelle. Hoje nós vamos continuar a nossa aula falando de verb to be. Vamos continuar com o verbo to be e o nosso foco hoje vai ser forming sentences. Como que nós formamos as sentenças, ou como que nós criamos as frases afirmativas, interrogativas e negativas. Lembrando que toda vez que nós falamos de verbos em inglês, de conjugação ou de tempos verbais, nós voltamos para essa estrutura, tá? Como que nós montamos essas frases considerando o processo de comunicação. Bom, então o nosso roteiro hoje, nós vamos seguir relembrando, fazendo uma revisão do verb to be, então fazendo uma revisão do verbo ser ou estar, que nós discutimos nas nossas aulas anteriores. Vamos ver basic sentence structures, que são as estruturas básicas de sentença, quando nós consideramos a língua inglesa, especificamente o verbo to be, que é um verbo irregular, é um verbo diferente dos outros verbos da língua inglesa, e especificamente a formação de sentenças no verbo to be, ou usando o verbo ser ou estar. Contractions, que são as contrações, que é um recurso muito utilizado dentro da língua inglesa, que é quando você faz uma redução, você diminui o tamanho da estrutura ou o tamanho da construção entre sujeito e verbo ou verbo e partícula de negação, para você reduzir o processo de comunicação. Você reduz tanto na escrita quanto acelera na pronúncia, tá? E por fim, vamos para o exercício de gramática, ok? Então vamos lá. Fazendo a nossa revisão, o que nós temos? To be is a very important verb in English language. O verbo to be é um verbo muito importante da língua inglesa. Com certeza, você que está acompanhando essa aula, você já estudou, você já viu, você já conhece o verbo to be. Verbo to be é um verbo essencial e ele vai ser estudado, ele vai ser visto em todos os anos, em toda a sua vida estudantil, considerando a língua inglesa, porque ele acumula duas funções. Nós já vamos falar sobre isso. Em português, ele é equivalente ao verbo ser ou estar. Então, pensa só, um verbo em inglês, que é o verbo to be, ele acumula dois sentidos, o verbo ser e o verbo estar. E como vocês sabem, o verbo ser e o verbo estar são verbos de ligação dentro da língua portuguesa. Verbos muito utilizados para expressar o estado, a condição, uma qualidade daquele sujeito, tá bom? Então, em inglês, nós usamos o verbo to be para dar essas duas ideias, ser ou estar. To be can be used to talk about different things according to the context. Então, o verbo to be ele pode ser utilizado para falar de coisas diferentes, sentidos diferentes, considerando o contexto. Como eu mencionei na introdução, ele acumula dois sentidos, o verbo ser e o verbo estar. Os usos mais comuns do verbo to be nós temos to talk about names, ages, feeling, nationalities and professions. Então, nós podemos usar o verbo to be para fazer apresentações pessoais. Você vai apresentar o nome, vai falar sobre nomes de pessoas, de sujeitos. Pode falar de idade. Em inglês, se usa o verbo to be para falar de idade, tá? Eu expliquei isso na nossa aula anterior. Em português, nós dizemos eu tenho tantos anos. Mas o verbo ter em inglês é utilizado apenas para indicar posse. Então, quando um possuidor possui alguma coisa. Idade é um estado. Durante um ano, você tem aquela idade. Depois de um ano passado, você está com uma outra idade. Por isso que, em inglês, o verbo utilizado para falar de idade é o verbo to be. Bom, sentimentos, então, como você está se sentindo, como que o sujeito se sente naquele momento. Nacionalidades ou profissões, então, falando do estado ou de uma condição do sujeito. E também se usa o verbo to be, especialmente para falar do momento presente ou do momento atual. Em inglês, quando se conjuga o verbo to be no presente, ele tem três formas, ó. Am, are, is.
Am é utilizado apenas para a primeira pessoa do singular. Então, sempre que o sujeito for eu sou ou eu estou, em inglês o verbo vai ser am. To be é o verbo ser ou estar no infinitivo, sem conjugação. Quando você conjuga, ele muda, justamente porque ele é um verbo irregular. A variação are é utilizado na segunda pessoa do singular, ou seja, para you, e também para as pessoas do plural. Nós, vós, eles ou elas em inglês. We e they. Bom? E no caso do is, que é a terceira forma, nós temos ser ou estar no singular. É ou está. Quando que nós usamos is? Sempre que o sujeito for ele, ela ou ele ou ela. Então, como vocês podem observar, o verbo to be ele é um verbo diferente dos outros verbos. Ele muda completamente da forma básica dele, ou da forma infinitiva, para a forma conjugada. E isso acontece justamente porque ele é um verbo irregular, tá bom? Então, quando se fala qual a conjugação do verbo to be no presente? A conjugação é am, are, is. Só essas três, tá bom? Am, are, is é a conjugação do verbo to be no presente. Como eu mencionei, ele tem os dois sentidos, ser ou estar. Olha os exemplos. I'm a teacher. Eu sou uma professora. He is my brother. Ele é meu irmão. They are Portuguese. Eles ou elas são portugueses ou portuguesas. Então, nesse caso, o que eu tenho? Exemplos de condições que podem ser consideradas permanentes, fazem parte do contexto ou da descrição do sujeito dessas ações, tá bom? Agora, exemplos com o verbo estar. I'm tired. Eu estou cansada. Outro exemplo, she is sick. Ela está doente. We are at home. Nós estamos em casa. Perceba que já com o verbo estar, eu indico situações temporárias. É um momento, é um estado que pode ser modificado em alguma situação ou em um contexto diferente. Eu estou cansada neste momento, em um outro momento eu posso não estar. Diferente do caso de eu sou professora, quer dizer, eu fiz uma graduação, eu adquiri um diploma, eu me formei nessa profissão e essa profissão faz parte da minha construção profissional. Então, é algo permanente na minha realidade. Bom? Falando das estruturas básicas, quando nós pensamos em estruturas básicas de sentença, nós estamos falando daquelas três formas bem conhecidas do processo de comunicação: forma afirmativa, interrogativa e negativa. Toda vez que nós estudamos verbos em inglês, a gente volta para essas três formas, tá bom? A forma afirmativa é quando você declara algo como verdadeiro, algo como válido, então você concorda, você faz uma comunicação positiva. A negação é o contrário disso, é quando você responde fazendo uma negação, então você se opõe ou contrapõe aquela comunicação, e a interrogativa é quando você quer fazer uma pergunta. Então, quando nós pensamos numa comunicação cotidiana, normalmente nós seguimos esses três princípios. Ou você se comunica concordando, discordando ou perguntando sobre alguma situação. As estruturas seguem essa fórmula aqui, ou esse padrão, tá? Quando se fala de verbos que são verbos como o verbo to be, que é o que nós consideramos verbos anômalos, verbos independentes, verbos que por conta própria conseguem estruturar as outras sentenças. Forma afirmativa, nós começamos com sujeito, o verbo conjugado e um objeto, que pode ser o complemento da frase, um objeto direto, um objeto indireto. A negação é a mesma estrutura, mais o não em inglês, que nesse caso vai ser o not, tá bom? Que é a partícula de negação, sempre vem junto do verbo to be ou de um outro verbo auxiliar. E na forma interrogativa, a gente faz uma inversão. O verbo vem para frente e o sujeito vem depois. É o que a gente chama de regrinha de X, que você troca a posição do sujeito com o verbo. E como é uma pergunta,
no final, depois do objeto, você coloca o ponto de interrogação, tá bom? Em inglês, só se usa o ponto de interrogação no final das sentenças, diferente do espanhol, ok? Então, perceba que aqui, essas estruturas que eu coloco, são estruturas que seguem o padrão do verbo to be. Outros verbos que têm esse mesmo padrão, verbos modais ou verbos anômalos, o próprio verbo ter em inglês, que é o verbo have, são verbos que têm também essa autonomia. Quando nós falamos de verbos de ação, então correr, falar, estudar, esses verbos eles têm uma estrutura um pouquinho diferente quando se pensa na negação e na interrogação, porque aí eles precisam de um verbo auxiliar. Eles são verbos que sozinhos não conseguem criar as negações e as perguntas. Para isso, você precisa de um verbo ajudante. Mas isso nós vamos falar em um outro momento. Bom, falando especificamente do verbo to be, vamos ver a estruturação e exemplos de cada uma dessas frases, tá bom? Frase afirmativa, então, com o verbo to be. Eu vou começar pelo sujeito. Esse sujeito vai me dar um verbo, que eu vou escolher am, are ou is, lembrando que essas são as três formas do verbo to be no presente, mais o complemento, que, de novo, voltamos para aquela ideia do objeto. A definição de qual das três formas do verbo to be você utiliza vai depender de quem é o sujeito, tá? Então, por exemplo, I, que é o sujeito eu só posso usar am. I am 40 years old. Eu tenho 40 anos. Ao pé da letra seria eu estou com 40 anos, tá? Agora, no português, a gente usa o verbo ter, então, na hora de traduzir, você faz essa adequação para aquilo que soa melhor na nossa língua materna, aquilo que faz mais sentido. James, ele, então é terceira pessoa, is a lawyer. O James é um advogado, falando da profissão desse sujeito. Por que que eu usei is? Porque o sujeito é terceira pessoa do singular, equivale a ele, tá bom? E no plural, my parents are teachers. Meus pais são professores. Então, aqui eu tenho um sujeito no plural. Como o sujeito está no plural, o verbo to be que eu uso é are. Então, perceba que eu usei a mesma estrutura para as três frases, apesar do verbo ser diferente. Primeira pessoa, terceira pessoa do singular e plural. Sujeito primeiro, verbo e complemento, ok? Frase negativa. Como eu mencionei, mesma estrutura com o acréscimo do não em inglês. O não, not. Tá? Professora, não tem o no em inglês? Tem. Então, tem duas palavrinhas que nós podemos utilizar para expressar não em inglês. O no, sem o T no final, N-O, você vai utilizar quando é aquele não seco, o não contrário de sim. Então, no é o contrário de yes. Então, você pergunta para alguém, você gosta de alguma coisa? Aí você responde sim ou você responde não. Então, yes ou no. No caso das construções negativas, que o não vem sempre junto de um verbo auxiliar, aí nós vamos utilizar o not, tá bom? Esse com o T no final. I'm not at home. Eu não estou em casa. E uma outra observação, o não em inglês sempre vem depois do verbo. E é muito importante isso, pessoal, porque como existem as contrações, eu só posso contrair verbo com a partícula de negação se nós estivermos com esse padrão, verbo primeiro, não depois. Tá? Justamente para você conseguir fazer essas reduções. Megan is not a singer. A Megan não é uma cantora. Então, aqui eu tenho outro exemplo de frase negativa. His friends, os amigos dele, are not happy. Não estão felizes ou não são felizes. Posso traduzir das duas formas. O que vai determinar se é ser ou estar é justamente o contexto. Perceba que na forma negativa, verbo primeiro, não em inglês depois, ok? E na interrogativa, são as perguntas, a gente faz aquela troca. O verbo vem para frente e o sujeito depois, ponto de interrogação no final. Am I wrong? Eu estou errado ou eu estou errada? É uma pergunta reflexiva na primeira pessoa. Tem até uma música com esse título aqui. Is the dog in the house?
O cachorro está na casa, tá? O cachorro está em casa. Are the nurses on a break? Os enfermeiros ou as enfermeiras estão no intervalo? Então, são perguntas. Essas perguntas são estruturadas com o verbo to be na frente, sujeito e depois o complemento, seguido do ponto de interrogação no final. Tá? Short answers são respostas curtas, que é uma estrutura que nós podemos utilizar a partir de um questionamento. Você recebe uma pergunta e aí você pode oferecer uma resposta. Então, por exemplo, is she here? Ela está aqui? Essa é a pergunta. Duas possibilidades de resposta. Yes, she is. Sim, ela está. No, she is not. Não, ela não está. Tá? Então, perceba que, na pergunta eu sigo verbo primeiro, sujeito e complemento, com ponto de interrogação no final, e criar a resposta curta vai me dar essas duas possibilidades, uma resposta afirmativa ou uma resposta negativa. Sempre lembrando, você começa pelo advérbio, sim ou não, sujeito e o verbo auxiliar, ou seja, o verbo que você usou na pergunta. Numa pergunta no plural, are they from Brazil? Eles ou elas são do Brasil? Possibilidade de resposta. Sim, eles são, ou elas são. Não, eles não são. Tá? Então, aqui eu tenho o exemplo dos dois tipos de não. O não contrário de sim e o não como partícula de negação. A forma contraída é quando nós falamos de um termo gramatical. É um recurso que a língua inglesa possui de você diminuir o tamanho da construção que você faz, tanto da escrita quanto da pronúncia. Então, ao invés de você falar, por exemplo, duas palavras isoladas, você junta as duas e tem uma pronúncia única. Tá? É um termo da língua inglesa que se refere a você encurtar, você diminuir o tamanho das palavras, juntando two words together, quer dizer, duas palavras juntas, omitindo algumas letras. Quando a gente faz isso, a gente usa o apóstrofo. Então, eu posso fazer a contração do verbo to be com o sujeito, am, are ou is. Contração de am é o apóstrofo M, contração de are é o apóstrofo RE e a contração de is é o apóstrofo S. Ou eu posso fazer a contração do verbo to be mais a partícula de negação. Então, am not, eu tenho sempre que contrair o verbo, não existe a contração do am com o not, porque nós temos sons semelhantes, M e N. Eu posso fazer a contração do are not e criar o aren't e do is not e criar o isn't. Então, ao invés de falar as duas palavras isoladamente, eu faço uma pronúncia só. Olha a diferença. Eu poderia dizer I am in the bus. Eu estou no ônibus. Ou eu posso falar mais rápido. I'm in the bus, que é um som apenas. Eu estou no ônibus. O sentido é o mesmo, tá? He's my spot. He is in my spot. Ele está no meu lugar. Ele está no meu assento. She isn't well. Ela não está bem. I'm not in class. Eu não estou em aula. They're at the zoo. Eles estão no zoológico. You aren't architects. Vocês não são arquitetos. Então, são exemplos de frases contraídas. E como que o verbo to be pode aparecer em uma prova, por exemplo, de vestibular ou mesmo do Enem? Nós podemos encontrar o verbo to be dentro das construções textuais, nos textos que vocês vão fazer a interpretação. Observe esse cartoon, por exemplo, aqui. É um cartoon que tem o verbo to be conjugado em diferentes tempos verbais. Hoje nós falamos de presente, mas o verbo to be pode ser conjugado no passado, no futuro, ele pode ser usado na forma infinitiva, tá bom? Então, olha a questão do Enem. No cartoon, a crítica está no fato de a sociedade exigir do adolescente que... O que o cartoon está dizendo? Dois adolescentes caminhando e ele diz: When I was 5, everyone told me to be a big boy. Então, aqui eu tenho uma frase no passado. Quando eu estava com 5 anos, eles me diziam, ou alguém me disse, para que eu fosse um big boy, um menino grande. Tá?
No segundo, when I was 10, they told me I should be more mature. Quando eu completei 10, eles disseram que eu tinha que ser mais maduro. Agora, eles dizem que é hora de começar a agir como um adulto. Então, perceba a evolução, ó. Menino, maduro, adulto. Ou seja, que ele amadureça precocemente. Pessoal, nós encerramos nossa aula por hoje. Até a próxima e bye, bye!